Todo mundo pronto aí? Então, lição 6, a Bíblia nos ensina quem é o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, o objetivo dessa aula, compreender o Espírito Santo como uma pessoa, amiga, conselheira e consolidadora. E viver intimamente com Deus através do seu Espírito. Amém? A palavra de Deus tem um texto que eu amo muito. Está em 2 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é lindo e maravilhoso, né? Todo mundo sabe de cabeça, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Né? Agora, 2 Coríntios 13, no versículo 13, que é o último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, vai dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, o texto aqui está dizendo que nós podemos e devemos ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Ele habita dentro de nós e nós podemos conversar com ele, né? Como uma pessoa, como se conversa com teu cônjuge, você pode conversar com o Espírito Santo, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, outros são menos. A verdade é que ele fala todos os dias, né? Todos os dias ele está sempre falando com a gente. E à medida que você vai amadurecendo na fé, você vai tendo cada vez mais intimidade com ele e discernimento, né? Para poder discernir quando realmente é ele. Porque às vezes o inimigo também pode tentar, né? Falar no teu coração, e se você não conhecer bem a voz do Espírito Santo, você pode se confundir, né? Agora, uma coisa, no início dessa aula, eu já quero deixar bem claro, né? O Espírito Santo jamais, ele vai trazer uma palavra para te entristecer, para te desanimar, para te colocar para baixo, para te desencorajar, jamais. Vai trazer uma palavra de desânimo, de incredulidade, de medo, jamais. Quem faz tudo isso é o inimigo de Deus. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele sempre tem a finalidade de nos consolar, de nos encorajar. Como a gente leu aqui, ele é um amigo, ele é um conselheiro, ele é um consolidador. Então o Espírito Santo sempre nos coloca para cima. Sempre, sempre. Ele já estou adiantando aqui a aula, né? Mas no grego ele é chamado de paráclito, né? Paráclito é um amigo que é colocado lado a lado. Então o Espírito Santo, ele é um amigo, ele é o próprio Deus e que é também um teu amigo, que Deus colocou para estar com você ali no dia a dia, lado a lado, né? Te encorajando, apontando o caminho, te dando força. Vamos lá, não desista. Amém? Então, relacionando o conteúdo pragmático da aula, nós vamos aprender que o Espírito Santo é uma pessoa, vamos aprender a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida de Jesus e na vida do crente, o fruto do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Esse é o conteúdo da aula, ok? Então, relacionando o tema da aula com os princípios bíblicos, dentro do princípio do caráter, né? Deus implantou em nós a expressão de seu caráter ou suas características, quando nos enviou o seu Espírito. Esta pessoa maravilhosa nos instrui acerca de toda a vontade, ou de toda a verdade. João 14, 17. Então, dentro do princípio do caráter,
Vocês lembram que dentro do caráter de Deus ensina, nós aprendemos que Deus é o Deus da verdade, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em verdade vos digo, né? Jesus falava. Então, no caráter de Deus, existe esse conteúdo da verdade. E o Espírito Santo, ele vai nos instruir acerca de toda a verdade. Esse é um dos papéis do Espírito Santo. Então, onde houver mentira, onde houver coisas ocultas, onde houver malandragem, né? Deus vai trazer a verdade à tona. Tem um texto na Bíblia que diz que todas as coisas encobertas vão ser reveladas, né? Então não há como esconder nada de Deus, ok? Dentro do princípio da mordomia, e é o Espírito Santo que vai fazer tudo isso. Princípio da mordomia, Deus nos ensina que devemos cuidar de tudo o que Ele nos deu. Sendo assim, não podemos agir de maneira diferente quando o assunto é o relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito de Deus com o nosso comportamento pecaminoso. Efésios 4:30. Devemos ser mordomos desta dádiva e viver segundo as suas orientações. Gálatas 5:24. Eu gosto sempre de comparar. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu gosto muito de comparar a nossa vida com uma casa, né? Então imagina, todo mundo aqui mora numa casa? Oi? Eu não estou conseguindo acompanhar isso. Ah, sim. Essa parte aqui da aula é uma parte introdutória que não tem no livro de vocês. Não. Essa parte aqui ela tem só no livro do professor, tá ok? Que é uma pincelada sobre os princípios bíblicos, né? Vocês lembram dos princípios? Caráter, mordomia, semear e colher, soberania, individualidade, união e autogoverno. Então, todas as matérias a gente relaciona os princípios bíblicos com o tema da aula. Isso só tem no livro do professor, tá ok? Então, preste atenção aí. Desculpa aí. É que eu achei que você já deveria ter pescado essa questão aí. Então, queridos, eu gosto muito de comparar a nossa vida com uma casa. Todo mundo aqui mora numa casa, né? Alguém aqui já convidou uma visita para ir na sua casa? O Remy me convidou para ir na casa dele, né? Parece que vai sair aí, não sei quando vai sair uma costela. Está esperando. Né? Então, queridos, não sei aqui, quem aqui teria coragem de convidar uma pessoa para ir na sua casa e você, então, resolve sujar toda a casa, né? Imagina você colocando lixo, né, na cozinha, na sala, para receber uma visita. Alguém teria coragem de fazer isso? Né? Então, da mesma forma, se eu sei que o Espírito Santo habita dentro de mim, como que tem que estar essa casa, chamada Templo do Espírito Santo? Né? Eu preciso cuidar nas questões relacionadas ao meu corpo, a minha alma e o meu espírito, porque está escrito que Deus vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Então, eu preciso ter zelo do cuidado do meu corpo. Isso está dentro do princípio da mordomia, na verdade, né? É o que a gente está falando. Cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma, dos meus pensamentos, né? Das minhas emoções e cuidar da minha vida espiritual. Porque dentro de mim eu carrego o próprio Deus, né? Então eu preciso zelar por isso. Nós devemos valorizar isso, né? É a arca, né? Eu sou um carregador da arca, né? Olha lá a arca, né? Aquela arca que está ali, ela representa hoje, na nova aliança, o Espírito Santo, que mora dentro de nós. Né? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a arca da aliança representava a presença de Deus. Hoje, a presença de Deus é o próprio Espírito Santo morando dentro de nós. Ok? Então eu preciso valorizar isso, né? E zelar por isso, porque isso é muito valioso. Dentro do princípio da soberania, quando falamos de soberania, falamos de plena autoridade. Deus decidiu nos outorgar o seu Espírito. João 14,16. Ele, dentro de sua soberania, deu-nos este presente. Então devemos compreender que este presente não é dado a partir de algo que fizemos, mas sim
por total vontade de Deus. Então Deus, dentro da sua soberania, ele decidiu nos dar esse presente, chamado Espírito Santo, né? Não é por mérito nosso, não é por obras, não é por nada do que a gente faz, mas o próprio Deus decidiu, né? Eu vos enviarei o Espírito Santo. Deus decidiu que o Espírito Santo, está escrito lá no livro de Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, nós cremos e muitos profetas acreditam que antes da volta de Jesus vai acontecer ainda um grande avivamento, onde o Espírito Santo vai ser derramado de forma sobrenatural, né? E muitas pessoas terão oportunidade, né, de se render diante de Jesus. Ok? Que o Espírito Santo que vai fazer tudo isso. Ele que vai convencer, né, as pessoas dessa necessidade. Princípio da individualidade. A Bíblia diz que, se vivemos em espírito, devemos andar também em espírito. Então, o relacionamento com o Espírito Santo é completamente pessoal. Ou seja, essa pessoa se revela a cada um de nós de maneira diferente. Gálatas 5, do 16 ao 25, e Evangelho de João 15, 26. Então, dentro do princípio da individualidade, o Espírito Santo se relaciona com cada um de nós de maneira diferente, né? Assim como, para não entrar em muitos detalhes, né? Deus, ele é um Deus que respeita a nossa intimidade, a nossa individualidade, as nossas características pessoais, né? Eu, por exemplo, já devo ter falado aqui para vocês que eu amo linguagem de sinais, né? Eu amo linguagem de sinais. Então, Deus respeita isso e Ele fala muito comigo por sinais, né? Tem coisas que, se eu for falar para vocês, você vai pensar, não, o pastor é louco, é doido, né? Mas é uma característica, né? Deus sabe que eu sou assim, eu gosto disso, eu amo isso, então Ele me cerca de sinais, né? E Ele fala comigo. O sinal não tem muito a ver com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, muitas vezes, o que ele faz, né? Ele chama a atenção do sinal. O Espírito Santo me mostra. Às vezes eu estou diante de um sinal, eu posso até não estar percebendo muito, mas o Espírito Santo, olha só, presta atenção. Aí eu, já na mesma hora, eu me ligo. Poxa, que legal, que tremendo. Então, é uma coisa muito íntima. Assim, o Espírito Santo vai falar na intimidade de cada um. Na próxima aula, vocês me cobram, eu vou trazer para vocês um livro para estar recomendando. Eu não vou dar o nome certinho dele aqui agora, porque eu posso confundir no nome. Mas eu tenho um livro em casa que eu quero indicar para todos vocês, que ele ensina basicamente umas 7 formas de você identificar a voz do Espírito Santo. Então é um livro muito prático que todo mundo deveria ter, né? Isso ajuda muito a você entender, discernir a voz do Espírito Santo, né? Que, como eu falei aqui, Deus colocou ele para estar lado a lado com a gente. E se eu souber, se eu aprender, né, a desenvolver esse diálogo com o Espírito Santo, essa comunhão, a nossa vida ela tem uma guinada de 360, né? É tremendo você ser realmente guiado pelo Espírito Santo, como a Bíblia diz que ele realmente faz isso, né? A Bíblia diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, uma coisa é você estar sendo guiado inconscientemente e outra coisa é você estar sendo guiado conscientemente. Então, são duas coisas diferentes. Às vezes o Espírito Santo está te guiando para uma determinada situação, uma viagem, uma visita, uma ocasião, e você nem percebe que é ele que está te guiando. E outra coisa é quando você percebe e você vê claramente que os teus passos estão sendo monitorados pelo Espírito Santo. Ele que está realmente te guiando, né? Aí você sente firmeza no passo, né? Poxa, o Espírito Santo está mostrando o caminho, né? É maravilhoso. Dentro do princípio do semear e colher, a Bíblia é clara quando nos diz que, se semearmos na carne, teremos consequências muito ruins. Mas quando plantamos no Espírito, Espírito com letra maiúscula, temos vida eterna. Gálatas 6,
versículo 7. Né? Então, quem semeia na carne, vai colher na carne. Quem semeia no Espírito, vai colher no Espírito. Né? Ou seja, quando eu permito que o Espírito Santo me use para plantar boas sementes, né? Antes de vir para cá, eu acabei de gravar uma live onde eu usei um texto do Evangelho de Lucas que diz que o homem bom do seu coração ele tira coisas boas e o homem mau do seu coração tira coisas más. Então, se eu tiver comunhão com o Espírito Santo, ele vai me direcionar no tipo de plantio, semeadura que eu vou fazer. Por exemplo, se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu sou convidado para pregar numa célula, quando você tiver a sua célula, você simplesmente vai orar e você vai pedir, Espírito Santo, que palavra que eu vou pregar na célula hoje? E ele vai falar. Se você estiver sensível, ele vai dizer, prega essa palavra. Entendeu? É simples assim. Claro, quando tem dia que o céu está meio de bronze, né? Está meio nublado, às vezes é porque é aquele dia que você não está bem. Né? Aí você fala com Deus e parece que está tudo meio nublado, você não consegue ouvir direito. Aí você tem que insistir. Aí você tem que realmente cumprir o que está escrito lá em Mateus 6, né? Tranca-te no teu quarto, fecha a porta e vai buscar Deus. Até o céu de bronze se transformar numa outra atmosfera, né? Mas tem dias que a atmosfera está tão, sabe? A gente está tão on que você fala, na verdade, você nem pergunta, a resposta chega antes da pergunta. Sabe aquele versículo que diz, né? Que a palavra nem chegou na língua e o Senhor já sabe tudo que a gente fala. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu vou pedir para Deus uma palavra para ministrar num culto, numa célula. Antes de eu terminar de pedir, já veio a inspiração. Aí, se você é sensível, você já sabe que a resposta já está ali, entendeu? Mas isso é questão de intimidade e também de sensibilidade. Né? Quando a palavra vem, você tem que plantar essa palavra. Princípio da união, ou pacto. No relato de Atos 1:8, vemos que a promessa de poder vindo do Espírito Santo foi cumprida num ato de aliança. A expressão vir sobre nós representa uma aliança entre o Espírito e o homem. Então Deus já havia prometido pelos profetas, como eu acabei de citar aqui o livro de Joel, né? O profeta Joel, ele declara que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então essa profecia ela tem duas vertentes bíblicas. Ela se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, os 120 discípulos de Jesus lá no cenáculo, e o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e tomou aquele lugar. E as pessoas foram literalmente batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas. No entanto, essa profecia de Joel, então isso diz respeito ao princípio de união, ou seja, é uma aliança. Deus prometeu e ele cumpriu. Né? Uma aliança, um voto, é um pacto. Deus falou pelo profeta que ele ia fazer, ele fez. Então, quando chegou no dia de Pentecostes, Jesus disse, né? Fiquem, não se ausentem de Jerusalém. Fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando chegou no dia certo, na hora certa, o Espírito Santo veio e batizou todo mundo, tomou todo mundo. Agora, essa profecia de Joel, ela não diz respeito só para o dia de Pentecostes. Ela também é para os dias de hoje, até a volta de Jesus. Né? Muitas pessoas ainda vão receber o Espírito Santo. Para quem tem curiosidade de saber exatamente o endereço está em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, né? Que diz, e depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Joel 2, 28 ao 29. Então, essa profecia ela ainda está em andamento, ok? Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem uma poderosa colheita ainda para acontecer na Terra. Dentro do princípio do autogoverno,
Quando andamos em espírito, devemos viver segundo o padrão que ele nos ensina. Para isso, então, precisamos conter nossa carne a fim de que o Espírito Santo tenha pleno senhorio. Precisamos exercer o autogoverno a fim de que nossa carne não nos domine. Ok? A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas 5, né? Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência ou os desejos da carne. O que é andar no Espírito? Né? Andar no Espírito? Andar no Espírito é quando eu desenvolvo realmente uma vida de santidade, no qual, por conta esse autogoverno de realmente não dar brecha, né? É um estilo de vida onde eu sou uma pessoa vigilante, 24 horas por dia. Eu estou atento às tentações, aos desejos da carne. Né? O diabo, todo dia você vai se encontrar com ele. Como eu já escutei um pastor dizer, né? Todo dia você vai encontrar com o diabo. Só que como é que eu vou me encontrar com o diabo todo dia? Né? A Bíblia diz que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Então, muitas vezes o diabo, para um homem, pode de repente aparecer uma outra mulher, né? Uma Gisele Bündchen, né? Para quem entende de modelo, não sei qual que é a modelo do momento, quando eu era jovem falava-se dessa modelo, mas pode aparecer uma modelo lá que de repente criar alguma estratégia para te seduzir, como aconteceu com José do Egito, né? Vocês lembram da história de José do Egito? Então, a mulher do Potifar lá quis pegar o menino. Então, pode acontecer isso para um homem e para uma mulher também, pode aparecer lá um Gianecchini, lá um modelo, tentar seduzir, né? Principalmente uma mulher casada, um homem casado, que não tem cogitação para esse tipo de situação, né? Mas pode ser também uma concupiscência dos olhos, né? Alguma coisa que o teu olho tá sendo atraído, né? Então, pode ser muitas coisas, né? A questão do amor ao dinheiro, né? O diabo, ele pode te dar um dinheiro fácil, alguma coisa que vai te roubar da presença de Deus. O que eu quero dizer é que as tentações, seja lá o tipo da tentação que for, ela vem para o cristão praticamente todos os dias. Todos os dias você tem que vigiar. Se eu sou uma pessoa que procuro ter esse autogoverno, esse domínio próprio e esse autocontrole no qual eu sou uma espécie de atalaia que estou o tempo todo vigiando para não pecar, eu vou ter comunhão com o Espírito Santo sempre, sempre. Agora, se eu começo a dar brecha, acabou a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita onde tem pecado. Né? Se eu der brecha, primeiro que eu vou dar legalidade para Satanás, né? Mandar um espírito encardido, e aí o espírito encardido ele vai prejudicar a minha comunhão com o Espírito Santo e vai me atingir, vai afetar a minha alma, vai afetar o meu ser. Então, o segredo é pedir ajuda do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, né? E resistir o diabo e ele fugirá de vós. Né? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aí eu vou andar com o Espírito Santo e vou ter uma vida abençoada. Quantos estão entendendo? Né? Lembrando que eu já devo ter comentado aqui, talvez na pregação, quando eu preguei no culto, né, que de todos os pecados que a gente possa vir a cometer, nenhum deles é tão drástico no que diz respeito à comunhão com o Espírito Santo do que a questão da mágoa e da falta de perdão. Né? A Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo. Então eu posso entristecer ele e posso até apagar o Espírito Santo. Lá também diz em 1 Tessalonicenses 5, não apagueis o Espírito Santo. E basicamente a gente apaga o Espírito Santo quando a gente peca. E principalmente se eu contrair
rancor, mágoa, amargura no meu coração. E isso praticamente intercepta a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não consegue habitar num lugar onde tem ódio, onde tem rancor, onde tem espírito de vingança. Não combina, tá entendendo? Não combina. Então eu preciso rapidamente, se em caso de eu ter sido magoado ou ferido por alguém, eu preciso liberar perdão rapidamente. E se for algo que meu coração foi muito machucado, eu preciso pedir ao Espírito Santo a Deus, né, que cure, né, o meu coração, para que eu não venha perder essa intimidade com o Espírito Santo. Ok? Então anota bem isso daí.